18h10 no ar, Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. Nesse mês de Natal, o Caribe da Sorte está muito especial. Tem carro, moto e muito dinheiro pra você. No quarto sorteio tem a nova picape Saveiro 0 km mais 10 mil reais. É uma nova picape Saveiro 0 km mais 10 mil. Você vai entrar esse ano com essa picape Saveiro na garagem e 10 mil no bolso. E mais 5 mil reais no primeiro. Uma moto Honda Bis 110 0 km no segundo. E uma Honda Bros 160 0 km no terceiro sorteio. É demais! E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. As farmácias Fernandes e farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade, em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega.
Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta quinta-feira. Aqui conosco o grande JF. Boa noite, João Filho. Boa noite, Marco. Um abraço pra você. Boa noite a você que nos acompanha pelo Vale Esportes do timaço da Vale FM. Estamos por aqui para mais um programa, penúltimo da semana, para trazer informações dos nossos clubes. Temporada 2024 vem aí. É verdade, até porque a temporada de 2023 está se encerrando no Brasil. A temporada está finalizada. Claro que falta o Mundial, mas nem no nosso país será realizado. Mas temos um participante brasileiro, que é o Fluminense, que entra em campo no próximo dia 18. E acabou dando aquilo que todo mundo esperava, as goleadas improváveis que poderiam mudar o título do campeão brasileiro não aconteceram. Muito pelo contrário, Atlético Mineiro e Flamengo perderam seus jogos. Um dos candidatos ao título que precisava golear foi goleado. No caso do Atlético Mineiro, que exatamente perdeu para o Bahia por 4-1, né? E o Flamengo, que também precisava de uma goleada improvável de 15-0 e uma derrota do Palmeiras. O próprio Flamengo também foi derrotado, né, pelo São Paulo. São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil, vencendo o Flamengo, terminou o ano ganhando do Flamengo de novo no Morumbi. E o Palmeiras, né, que poderia perder, acabou empatando num jogo mais protocolar contra o Cruzeiro. Então deu o que todos esperavam, né? Desde o último domingo todo mundo esperava isso realmente, que o Palmeiras fosse o campeão brasileiro, como realmente foi. 12º título do Palmeiras, que amplia a sua vantagem de títulos nacionais diante dos rivais, né? O Palmeiras tem 8 títulos, aliás, 8 não, 12 títulos brasileiros desde a unificação. O Santos tem 8, o Flamengo tem 8 também, muito embora na semana passada, né, a justiça tenha mais uma vez reafirmado que o campeão de 87 é o Sport. Diante de mais uma tentativa do Flamengo juridicamente de reverter a situação. Significa dizer que o Flamengo não tem 8 títulos nacionais. Tem agora, 7. Interessante que pela CBF o Flamengo tem 8. A CBF, ela decretou 2 campeões em 87. O Flamengo e o Sport. Então tem 2 campeões de um ano só, de um campeonato só, cujos torneios foram diferentes, né? O Flamengo jogou o módulo verde e o Sport jogou o módulo amarelo, que seria uma espécie de Série B na época da Copa União. Você vê, o pessoal faz muito essa confusão. Brasileirão é de 71 pra cá. Não teve Brasileirão em 87 não. Mas foi aí, Copa União. Não teve Brasileirão em 2000, conquistado com méritos pelo Vasco. Foi Copa João Avelange. Então, nem sempre o nome do Campeonato Brasileiro foi Brasileirão, João Filho. Aí eu lhe pergunto, por que o Flamengo ainda vai, através do seu jurídico, tentar reverter uma situação, se lá na Confederação Brasileira de Futebol consta como ele sendo também, junto com o Sport, campeão brasileiro? Porque o Flamengo, pela justiça, também quer ser campeão. Quer ser somente ele? Não sei se quer ser somente ele. Mas por que ele vai pra justiça, então? Para ser reconhecido pela justiça, porque para a justiça o campeão é o Sport. É somente o Sport. Tá. E ele quer ser na justiça também ser reconhecido, mas na CBF o Flamengo já é reconhecido como um dos campeões, né? Se você entrar no site da CBF agora, você vai encontrar lá Campeonato Brasileiro de 1987, 2 campeões, Flamengo e Sport Recife. E aí conta sim 8 títulos pro Flamengo, e aí pode discutir, pode polemizar. Eu vou naquilo que é oficial, né? Eu vou naquilo que é oficial. Então, oficial, Palmeiras 12 títulos, Flamengo 8, Santos também 8, aí vem o Corinthians com 7, o São Paulo com 6 e o Cruzeiro com 6 também.
são os principais ganhadores do campeonato nacional, campeonato brasileiro, ou o nome que você quiser colocar. Porque nem sempre o campeonato brasileiro teve este nome de Brasileirão, e até, digamos assim, de uma forma recente. Repito, nos anos 2000 era Copa João Avelange, que tinha time que saía do módulo representativo da Série B, no caso São Caetano. Ele saiu lá de baixo da série, como se fosse uma Série B, e chegou até a decisão. Essa situação assemelha-se ao Mundial de Clubes. Ao Mundial de Clubes que a FIFA só reconhece a partir de 2000 para cá. De 2000 para trás, não era Mundial de Clubes da FIFA. Você sabe, eu sei que não era um campeonato mundial. Era uma empresa japonesa que patrocinava a realização da competição no Japão. Mas aí eu já discordo com você, porque o senso comum que todos nós sempre tivemos antes da realização do Mundial da FIFA, que quem ganhasse aquele jogo lá no Japão era o campeão sul-americano contra o campeão europeu. Quem ganhasse ali era campeão do mundo. O senso comum, mas reconhecido por quem? Não, pela própria FIFA na época, né? Não. Mas se a FIFA não tinha o campeonato mundial? Certo, como eu estou fazendo aqui um comparativo, assemelha-se essa situação do campeonato brasileiro, questão de mudança de nome, a questão do mundial, do campeonato mundial de clubes. Não, o campeonato brasileiro, mesmo sem ter o nome de campeonato brasileiro, os títulos foram oficializados. Só que no campeonato mundial, você está dizendo que a FIFA, e aqui eu confesso que eu nunca entrei no site da FIFA para olhar. A FIFA só reconhece campeões mundiais de 2000 para cá. Pois é, sendo que ela não fez campeonato mundial em 2001, nem 2002, nem 3, inclusive o campeão mundial de 2000 foi o Corinthians, na final com o Vasco no Maracanã. E aquele campeonato foi tudo errado. O Corinthians não tem nada a ver com isso, entrou em campo, ganhou, mereceu ganhar e foi campeão. A FIFA não organizava os campeonatos de 2000 para trás. Você sabe que não organizava. Mas aquele campeonato de 2000 ele foi todo errado. Primeiro, o Corinthians participou sem ganhar Libertadores. Segundo, chamaram o Vasco campeão de 98 e deixaram de fora o campeão de 99, que foi o Palmeiras, para um campeonato que foi em 2000. Quer dizer, por que não chamaram o último campeão? Chamaram o penúltimo campeão. Aí prometeram que o último campeão, que era o Palmeiras, jogaria o Mundial de 2001, o que seria errado também. Porque aí já era para chamar o campeão da Libertadores de 2000 e não de 99. Resultado, a FIFA não fez nada em 2001. O Palmeiras ficou chupando o dedo, né? Sem participar desse torneio. Quer dizer... É só aquela coisa meramente simbólica. Clubes de 2000 para trás afirmarem que são campeões mundiais. Para mim são campeões. Pra você. Pra mim são campeões. Pra você, mas a entidade máxima do futebol não reconhece. Você vai me dizer que o Grêmio do Renato Gaúcho não foi campeão mundial? Que o Flamengo do Zico, que o Santos do Pelé não foi campeão mundial? Eram jogos patrocinados por uma empresa japonesa de carros. Você sabe muito bem disso. Sim, João Filho, mas tinha aquela coisa do glamour de quem ganhar aquele jogo. Glamour é uma coisa, oficializar é outra. Esse negócio de senso comum, de glamour, isso aí fica na cabeça do torcedor. Vamos falar a verdade dos fatos, pelo amor de Deus. Mas o futebol é feito pelo pensamento do torcedor. Então lógico, ótimo que o torcedor continue pensando que o seu time é campeão mundial. Mas, essa coisa de senso comum, vamos pro oficial. O oficial só reconhece de 2000 pra cá. Não concordo. Você não concorda, mas... Que por sinal, em 2000, nem sempre o futebol ele é organizado, né? Os nossos dirigentes, os nossos cartolas fazem muitas lambanças às vezes. Em 2000, para quem não sabe, tivemos 2 campeões mundiais. Teve aquele torneio promovido pela FIFA em janeiro, que a Globo na época chamava até de torneio de verão. Não queria nem chamar de mundial. Pessoal, só cortando um pouco seu raciocínio, quem assistia os jogos que muitos chamam campeão mundial, via um carro importado atrás do gol. Sim, qual o problema? Que era o carro da patrocinadora que bancava tudo aquilo ali. Não vejo nenhum problema nisso. Mas em 2000, como eu estava dizendo, tivemos 2 campeões mundiais. Sim. O Corinthians, naquele torneio, em janeiro, promovido pela FIFA. E no final do ano, tivemos o que você chama de Intercontinental lá no Japão,
que foi a final entre Boca Juniors e o Milan. E o Boca foi campeão. Então, assim, no ano 2000 tivemos 2 campeões mundiais. O Corinthians em janeiro, o Boca em novembro, né? Então, assim, nem sempre o futebol teve a organização que seria necessária. Mas, no meu modo de ver, você jogou, disputou, ganhou o torneio, eu acho que é campeão. Vamos ficar com esse pensamento, né? Mas deixa eu lamentar aqui antes de São 18h24, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, perdão. João Filho, só lamentar a morte hoje, aliás, do ex-jogador e ex-treinador, e ele foi técnico do Icasa, Erandir Pereira Montenegro. Os mais velhos irão lembrar do Erandir, que foi um excelente jogador do futebol potiguar e também do Fortaleza. Jogou muita bola, foi um dos grandes jogadores do Fortaleza nos anos 70 e depois ele foi treinador de clubes aqui como Ferroviário, próprio Fortaleza, Ceará e treinou o Icasa. Eu conheci pessoalmente o Erandir. Pra você ter ideia, o Erandir ele foi vice-campeão brasileiro, vestindo a camisa do Fortaleza em 1967. Perdeu o título pra quem? Você lembra, João Filho? 1900 e quanto? 67. O Erandir perdeu o título, foi pro Ceará? Não, brasileiro. Brasileiro? Ele vestia a camisa do Fortaleza? Era. Taça Brasil de 67, ele foi vice-campeão. E depois a Taça Brasil foi considerado brasileiro. Pro Palmeiras, macho. Perdeu pro Palmeiras. Não sabe nem qual foi o ano que o Palmeiras foi campeão? 67. Esse ano eu não era nem nascido. Sim, mas a gente estuda futebol. Eu também não era nascido em 67, não. E o Erandir, ele foi técnico do Icasa na década de 90, acho que comecinho dos anos 2000, por ali. Eu lembro do Erandir como treinador do Icasa, lembra? Era um cidadão de bem, profissional muito competente, esforçado, correto, né? E a gente lamenta a morte do Erandir Montenegro, que foi um grande jogador e foi um bom treinador. Ele foi melhor como jogador do que como treinador, mas também fez um bom trabalho como técnico. Ele que lutava contra o câncer já há alguns anos, infelizmente morreu hoje aos 77 anos de idade lá em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os nossos sentimentos à família, nesse momento muito difícil. 18h26, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, em Juazeiro, para toda a região do Cariri. Você lembrou aí o Campeonato do Vasco, conquistado pelo Vasco em 2000, que era chamado a Copa João Avelange? Só questão de mudança de nome mesmo, porque o formato é o mesmo do Campeonato Brasileiro, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum, João Filho. O São Caetano, que foi vice-campeão, saiu do módulo jogando com times da Série B. Ah, é verdade, verdade. O Fluminense vinha da Série B, foi até que da história da virada de mesa. O Fluminense chegou à semifinal da Copa João Avelange e voltou para a Série A sem nunca ter subido da Série B. Botaram o João Avelange só questão de homenagem mesmo, né? Rapaz. Questão de homenagem mesmo. Era totalmente diferente de agora. Mas enfim, é um assunto que... Pontos corridos foi de 2003 para cá. 2003 para cá. De 2002 para trás era outra fórmula de disputa e esse de 2000 teve uma fórmula bem esquisita lá também. o Eurico colocando a logomarca do SPT pra provocar a Globo do jogo contra o São Caetano. Pois é, né, rapaz? Juá Solados, produzindo os mais diversos modelos aí de solados. Tem os solados Anabela, solados blocos, solados para papetes, com cores e modelos variados. Trabalhando com material de excelente qualidade, Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência, número 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. WhatsApp é o 998554193. Vamos conferir também no timaço da Vale FM que o Cariri da Sorte traz uma premiação incrível nesta semana. No quarto sorteio você pode ganhar a nova picape Saveiro mais 10 mil reais. Já pensou, hein? Ganhar uma Saveiro novinha mais 10 mil e mais 5 mil reais no primeiro prêmio, uma Honda Bis no segundo e uma Honda Bros 160 cilindradas no terceiro sorteio. No Giro da Sorte, 10 rodadas e R$1.000. Não fique de fora, compre já o seu Cariri da Sorte desta semana. Só a título de informação, uma pequena correção aí. O senhor falou que o Fluminense chegou na semifinal da João Avelange, não, caiu nas oitavas
para o São Caetano. São Caetano tirou o Fluminense das oitavas da João Avelange. Bom, deixe-me falar para você da cidade do Crato, da loja Glam Moda. Tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio da cidade do Crato, para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, número 494, no centro da cidade do Crato, onde você terá um atendimento muito bacana, um atendimento maravilhoso. Então visite a Glam Moda e sinta-se em casa. O Motel Imperial está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança e qualidade, com total privacidade no atendimento. Instagram, @Motel Imperial Oficial. Rua Engenheiro José Walter, 280, bairro Antônio Vieira. A direção é do grande desportista André Lemos. O André Lemos que deseja a todos os caririenses um Feliz Natal e um 2024 de muita prosperidade. A gente fala também aqui no timaço da Vale FM do ESC Cursos para você se preparar para ser um servidor público federal ou estadual. Então você vem pro ESC, é isto mesmo, você vai encontrar a melhor equipe de professores, o melhor material didático, a maior aprovação em concursos públicos do interior do estado do Ceará, concursos como do BNB, do INSS, Polícia Civil aqui do Ceará, Polícia Penal também aqui do Ceará, Polícia Militar do Pernambuco, Caixa, entre outros, muitos outros concursos agora para 2024. Então faça já a sua inscrição pelo site do ESC, www.esccursos.com.br, ou na sede do ESC na Avenida Padre Cícero 2450, o telefone fixo 3571-3487, WhatsApp do ESC 99982-2476. Pizzaria e Hamburgueria O Val, a pizza lá do Val está cada vez melhor. Pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes, peça sua. Pelo WhatsApp 988429514, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Para você que trabalha no setor de semijoias, Dourados, banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadoria aí de qualidade com o melhor preço do mercado, mercadorias para você comprar, fazer um maravilhoso negócio com a Dourados. Também compramos a sua mercadoria para desplacar ou pagamos à vista na rua Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Você pode aí acessar o Instagram da Dourados, @Dourados Joias com 2 S no final. Um abraço para minha amiga Teodora, tá escutando a gente? Um abraço para você, Teodora, boa noite, obrigado pela audiência. Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com situação de vulnerabilidade social. São 5 núcleos de atendimento em Juazeiro do Norte, integrando através do esporte, como futebol, futsal, skate, basquete, entre outros. Quer conhecer o nosso projeto, participar e fortalecer cada vez mais? @Juazeiro Bom de Bola nas redes sociais. A gente fala também para você da Madeireira Beira Rio, sempre com as melhores ofertas da região do Cariri. Para você que está construindo, reformando, passa amanhã mesmo na Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira, na rodovia Juazeiro Barbalha. Você vai comprar e pagar em até 10 vezes do seu cartão de crédito. Para você começar 2024 com a sua casa bonita de verdade. Madeireira Beira Rio, aquela reforma maravilhosa. Você encontra tudo o que precisa. 99840-1976 é o WhatsApp da Madeireira Beira Rio. Tem também o número fixo 3512-5007. E aí, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução. Condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Solicite seu orçamento no WhatsApp 981237956. Gênesis Solar. Fale com Luciano Carvalho e deixe o sol pagar a sua conta de energia. A gente fala também da Fox, hein? Final do ano tá aí, Natal tá chegando, então você vai presentear alguém, aquela pessoa especial com aquele smartphone, a linha completa da Redmi, Xiaomi, tem o seu iPhone, nossa, tem cada iPhone maravilhoso lá na Fox, então passa lá em Crato, na Senador Pompeu 156, 2 lojas do centro aqui de Juazeiro do Norte,
Norte, Padre Cícero com Santa Luzia. Tem Fox também na Rua São Pedro, esquina com a Rua do Seminário. E uma loja aberta para você nesse momento lá no Cariri Shopping. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos e ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM, que tem grandes marcas Bosch, Dremel, Steel, Tramontina. E lembrando que a Comercial ZM é a sua concessionária Steel na região do Cariri. Tá precisando comprar produtos Steel, motosserras, pulverizadores? Agora é a hora. Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. A gente fala também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros é uma loja completa, tem para você cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias. Avenida Padre Cícero, Avenida Plácido Aderaldo Castelo, perdão, fazia aqui a correção do endereço, Avenida Plácido Aderaldo Castelo, 320, WhatsApp da Alfa Vidros 998125851. Conosco a Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos é com a Só Fumê, que tem películas de alta performance. Vai colocar fumê no seu carro? Então procura amanhã mesmo a Só Fumê. Rua José Marrocos 408, pertinho do Mercado Senhora Santana. WhatsApp 98805-4899. Eu falei da Só Fumê. Churrascaria Mão de Vaca, aquele prazer que você tem de comer bem, ter um atendimento maravilhoso na Churrascaria Mão de Vaca. O cardápio mais gostoso da região do Cariri é na Rua Rui Barbosa, esquina ali com a Rua José Marrocos. Você vai ter um atendimento maravilhoso, vai pagar aquele preço especial, um churrasco, nossa, meu Deus, que delícia, o cardápio da Churrascaria Mão de Vaca. Eu falo pra você do delivery, você pode fazer o pedido, receber em casa, 988657741 e o 998054212. Vamos em frente também no Timaço da Vale FM, oferecimento produtos Panebom Pão Nosso, produzidos de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade, pão, hambúrguer, hot dog, pão de forma, hamburgão, pão árabe, tem também biscoitos, linha integral, multigrãos, aveia e a deliciosa massa para pastel tasquinha, também produto Panebom Pão Nosso. Por aqui também com a gente o Hotel Amuarama, que é a casa do caririense na capital cearense. Reservas pelo 0 operadora 85-3304-8900. Esse número é de WhatsApp para você. Eu falo do Hotel Amuarama, local certo para você se hospedar e passar as festas de final de ano lá em Fortaleza. Daqui a pouco notícias do Guarani, oferecimento do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais, e Ramagem Couros, qualidade na fabricação de produtos em couro, a excelência do couro legítimo na Ramagem, Avenida Padre Nestor Sampaio 690, desejando a todos um feliz 2024 e um Natal de muita paz e alegrias. Por aqui também no Timaço da Vale FM, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Você vai saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12, Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Pode fazer o seu pedido pelo 8838, eu acabei. Nossa, deu branco agora, viu? Deu branco, 988380548. 988380548. Deu branco na hora, infelizmente. Acontece. 988380548. Baleia Burger, faça o seu pedido, receba na sua casa ou então dá um pulinho lá na pracinha do Pio 12, 988380548. São as comemorações, né, João Filho? Sim. Acontece. Conosco também no Timaço da Vale FM, Farmácias Fernandes, 8 lojas para melhor lhe atender. E é claro, tem a Casa Com pra você, home center completo na Rua Doutor Mauro Sampaio. Eu falei da Casa Com. Um abraço, meu querido Foquinha. Foquinha tá feliz, é torcedor do Vasco. O Vasco permaneceu na primeira divisão. Ele sempre acompanha o nosso trabalho. A gente tá por aqui também, Marco Valério, no oferecimento dos produtos da Panebom Pão Nosso. Uma linha completa, como disse o Marco Valério. Se tá no supermercado agora, coloque aí no seu carrinho de compras produtos da Panebom Pão Nosso. Mandar aqui um abraço pro Alfredo Benício, também pra esposa Sara, acompanhando hoje. É inclusive aniversário da
da Sara. Parabéns, Sara. Parabéns. Um abraço pro Alfredo Benício. Abração também para o nosso amigo Albino, grande ouvinte do Vale Esportes. Se eu não me engano, o Albino é torcedor do São Paulo Futebol Clube. Um abraço para você, Albino. O Adriano Dias, grande torcedor do Vasco, lá em Barbalha, tá acompanhando a gente. Lembrando que a Copa Toyota era conhecida como Intercontinental. Exatamente. Eu me lembro, claro, Copa Intercontinental, que, repito, tinha o status de título mundial. E de quem é a Taça das Bolinhas, Marcos Valério? Gilmar Mendes. Taça das Bolinhas, né? Sim, aqui no Brasil. Não é aquela de 87, é? São Paulo. Não, alguém conquistava o primeiro. Tá onde essa taça? Eu não sei dizer não. Sabe não? Não. Eu também não. Não sei dizer não. São Paulo. Se é de 87, como é que tá o São Paulo? Vou pesquisar, viu? Pesquise, Ah, gente, procure. Bom, em Juazeiro são 18h39. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, em Juazeiro do Norte, para toda a região do Cariri. A gente fala do Guarani de Juazeiro. O Leão do Mercado segue forte aí nos bastidores, montando o seu elenco para a disputa do Campeonato Cearense da 2ª Divisão. E se tem Guarani na Vale FM, é a certeza da presença do meu amigo Anderson Luiz. Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time do Guarani segue trabalhando nos bastidores para anunciar novas contratações. Hoje não vamos ter novidades, porque hoje o João Severo e o Zé Ivan e toda a cúpula do Guarani se dedicou mais a correr atrás dos patrocinadores, até negociou, conversou com muitos atletas, porém essas conversas hoje não tivemos um resultado final, posso dizer assim, porque o Guarani está muito próximo de anunciar pelo menos 6 jogadores, 2 zagueiros, um goleiro, um lateral direito, um meia e mais um volante. O Guarani está muito próximo de anunciar esses atletas, está negociando ainda, está nos últimos ajustes. Alguns desses atletas a gente estão vestindo a camisa de alguns clubes, que existe alguns campeonatos que estão correndo aqui no futebol nordestino, e o Guarani ainda prefere segurar o nome desses jogadores até que esses jogadores não estejam mais vinculados a nenhum time de futebol. Mas a verdade é que o Leão do Mercado tem conversas adiantadas com todos esses atletas, e o Guarani ainda essa semana deve, no caso na próxima semana, deve anunciar o nome desses 6 atletas, e aí fica muito próximo daquele número de jogadores que o João Severo falou aqui, que o Zé Ivan falou aqui, cerca de 16 a 18 atletas nas contratações para o início da pré-temporada do Leão do Mercado. Até o momento foram quantas contratações feitas? Até o momento foram 10 contratações. 10 com essas 6 vai 10 nomes fechados. Isso, com essas 6 vai para 16 nomes. Então fica muito próximo do Guarani ter o que quer, o que pretende para o início da competição. Como o Zé Ivan destacou, vai fazer essas primeiras contratações pontuais para o início, para tentar a classificação para a 2ª fase, e aí logo após vai reforçar mais ainda o elenco visando a 2ª fase do Campeonato Cearense. Importante fechar o elenco agora no final do ano para que os jogadores possam se apresentar no início de 2024, Marco, e o treinador, o Alexandre Lima, né, o nome do treinador do Guarani, ter tempo aí com a rapaziada, com essas caras novas que vêm para Juazeiro defender a camisa do Guarani. Ele vai sentir o elenco, né? Vai reunir os jogadores, começar os treinamentos, tentar dotar os atletas de uma boa condição física, e aí obviamente que o Guarani deve fazer alguns jogos treinos com a equipe mesmo aqui da nossa região, quem sabe até equipes amadoras, para que o time possa ganhar um certo entrosamento. Agora, como falou o Anderson agora há pouco, a gente sabe que tem a primeira fase da Série B do Cearense, onde dos 9 clubes, 6 passam para a fase seguinte, e aí sim, quando chegar nessa fase dos 6, é o pega pra capar, como a gente diz no futebol. São os clubes que realmente vão brigar pelas 2 vagas, e eu acredito que todas as equipes que passarem entre as 6 vão se reforçar para tentar o acesso. E aí é bom o Guarani ter uma graninha guardada também para esse momento. Mas claro, tudo a seu tempo. O Guarani primeiro precisa se classificar entre os 6 para depois buscar o acesso para 2025. E é bom que se diga que nesse determinado momento do campeonato, na 2ª fase,
a gente vai ter o término da primeira divisão. A grande maioria dos times da primeira divisão já vai ter terminado a competição, então o mercado vai estar um pouco mais amplo. Também outros campeonatos estaduais, então vai ter um mercado mais fácil, eu posso até dizer assim, para quem participou da segunda divisão do Campeonato Cearense. E lógico, vai ter que ter bala na agulha, vai ter que ter um dinheiro para essa contratação, e é para isso que o Guarani está se programando nesse momento. E só fazendo uma correção, meu filho, eu falei 10, mas na verdade são 12 atletas. Já tem 12 atletas fechados. Já tem 12 atletas anunciados. Com esses 6 fica naquela base que o Zé Ivan e que o João Severo já trabalham, cerca de 18 contratados, e os demais é a garotada do Sub-20 do Leão do Mercado. O Guarani, como qualquer outra equipe, deve trabalhar numa faixa de 24, 26 jogadores, sim, né? Até porque muitas vezes é uma competição com jogos assim em horários desgastantes. A gente viu nos outros anos jogos às 3 horas da tarde, na quarta-feira, no domingo. Não se espante não, que não vai mudar com relação ao horário, não. Pois é, então isso exige de cada equipe um elenco com qualidade e com uma certa quantidade também, né? Porque vem as contusões, e o problema quando você pega uma contusão mais séria é como os jogos são muito próximos. Aí, digamos, o jogador tem um estiramento, passa aí cerca de 15 dias para curar o estiramento, aí já perdeu 3, 4 jogos, né? Então assim, é muito jogo um em cima do outro, mas estamos confiantes que o Guarani pode formar sim um elenco competitivo para brigar pelo acesso pro ano que vem. A pretensão do Guarani é se apresentar entre o dia 15 e 17 de janeiro, um mês antes da competição, para aí começar esse trabalho com pré-temporada, com o pessoal da comissão técnica, que deve chegar no início de janeiro aqui em Juazeiro, já para organizar a casa para a chegada dos atletas do Guarani. Valeu, Anderson Luiz. Amanhã você volta pra gente fazer aquele balanço da semana do rubro-negro juazeirense, certo? Sim, Marco Valério. É o antes. Alguma informação com relação ao time do Campo Grande, JF? Do Campo Grande, não. Aliás, desculpe, do Cariri. Tô lembrando aqui do meu amigo Soares. Falou da Cariri Futebol Clube. O Cariri, tentamos um contato há poucos instantes com o presidente do clube, não tivemos ainda a resposta, para saber como andam os trabalhos da montagem do elenco para a temporada de 2024. Alguns atletas já contratados. Teve essa situação envolvendo aí o atacante Nael, que de fato chegou a acertar com o Cariri. Nós anunciamos aqui a contratação dele, mas o próprio Nael voltou atrás na decisão de jogar em Juazeiro do Norte com a camisa do Cariri. Vai defender um clube do futebol sergipano, o Lagarto lá de Sergipe, né? Então a gente segue aqui na expectativa de mais informações por parte do Cariri, através da sua diretoria, sobre a montagem do elenco. Já tem um treinador definido, alguns atletas já contratados, e os trabalhos seguem. Cariri que vai estrear com o mando de campo do Cariri, dia 18 contra o Itapipoca. Esse jogo poderá ser no dia 17, no sábado, 17 de fevereiro, ou então o Cariri poderá jogar em Barbalha, não se sabe ainda, até porque Guarani, Juazeiro e Casa vão fazer a estreia dia 18 também. O campeonato está marcado para o dia 18, tabela básica da federação. Poderemos ter alguns jogos puxados para o sábado, 17 de fevereiro. Enfim, vamos aguardar. Mas a estreia do Cariri será diante do Itapipoca, mando de campo para o representante aqui de Juazeiro, Marco. Valeu, meu querido JF, intervalo comercial aqui no Vale Esportes. Daqui a pouco a gente volta com notícias do Icasa. A gente tava brincando aqui na Taça das Bolinhas, ela tá na Ilha do Retiro, Marco. É isso que o Flamengo quer. O Flamengo tá na justiça tentando trazer a Taça das Bolinhas, mas por enquanto ela permanece lá na Ilha do Retiro. Diz que essa Taça das Bolinhas não é pra quem for o primeiro pentacampeão brasileiro? Isso. Então não poderia ir pra o esporte, não, né? O Flamengo é que tenta ganhar na justiça, né, o título de 87, o reconhecimento, para que ele, Flamengo, seja o primeiro pentacampeão brasileiro. Porque com essa indefinição de 87, aí o primeiro penta passa a ser o time do São Paulo. Né? É uma confusão nada. Muita confusão. Aí, diante disso, a gente volta já já. Vale FM. Neste mês de Natal, o Cariri da Sorte está muito especial. Tem carro, moto e muito dinheiro pra você. No quarto sorteio tem a nova picape Saveiro 0 km mais 10 mil reais. É uma nova picape Saveiro 0 km mais 10 mil. Você vai entrar esse ano com essa picape Saveiro na garagem e 10 mil no bolso. E mais 5 mil reais no primeiro. Uma moto Honda Bis 110 0 km no segundo. E uma Honda Bros 160 0 km no terceiro sorteio. É demais. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Esse
jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. As Farmácias Fernandes e Farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal Premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10.000 em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce e avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora vem! A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções, o seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial, cliente satisfeito, é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Muito bem, estamos de volta com o nosso Vale Esportes. Antes de chamar o Aloysio, João Filho, para a gente trazer a informação correta. Sim. Sobre essa situação do campeonato de 87. Certo. Ministro do STF negou um recurso do Flamengo e reconhece o esporte como campeão de 87. Ok. Então, para a justiça, o campeão de 87 continua sendo o esporte. E a Taça das Bolinhas, que você falou no bloco anterior, ela também fica determinada como do São Paulo. Taça das Bolinhas é para quem conquistou 5 campeonatos brasileiros, o primeiro time a conquistar 5 brasileiros desde a instituição da CBF, que foi em 1971. Então, o ministro Dias Toffoli, Toffoli do STF, negou um recurso do Flamengo. Decisão monocrática, ou seja, cabe recurso só por ele. E considerou o esporte como o único campeão brasileiro de 87. E também, por consequência disso, o São Paulo é que ficará com a Taça das
bolinhas. Inclusive está lá na sala de troféus do São Paulo, no Morumbi, né? A taça, e o Flamengo tenta reverter esta situação. Bom, eu falo da Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Tem os solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. WhatsApp 998554193. E eu falo também, Marco, do ESC Cursos, para você se preparar para os concursos que vem aí para 2024 do BNB, INSS, Polícia Civil aqui do Ceará, Polícia Penal do Ceará, Polícia Militar do Pernambuco e entre muitos outros concursos. Então você vai se preparar com a melhor equipe de professores, o melhor material didático, a maior aprovação em concursos públicos do interior cearense. Faça já sua inscrição pelo www.esccursos.com.br. A sede do ESC fica na Avenida Padre Cícero, número 2450. O telefone é o 3571-3487. WhatsApp do ESC 99982-2476. Conosco também Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. São mais de 6 mil itens das melhores marcas. Lembrando que a Comercial ZM é concessionária Steel e você pode pagar com toda a facilidade parcelado no seu cartão. Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. O assunto é tão polêmico dessa taça das bolinhas que a gente trouxe aqui, que a taça tá com São Paulo, né? Aí chegou a informação aqui que a taça tá na sede da Caixa Econômica Federal, aguardando aí de fato para onde vai definitivamente. E como a decisão da Justiça foi ontem, né? Deve ser remetida ainda para o São Paulo, lá no Morumbi, e a decisão da Justiça declara o Esporte Clube Recife como único e legítimo campeão do Torneio Brasileiro de Futebol de 1987. Nenhum pronunciamento oficial ainda por parte da CBF, porque o presidente Edinaldo, aquele que tem cara de boliviano, antes de ser afastado hoje pela Justiça, ele deu férias a todo mundo, tanto é que nem aquele prêmio do Brasileirão, que sempre acontece num dia seguinte após a rodada final do Campeonato Brasileiro, vai acontecer. Existe lá um interventor na CBF. Que é o presidente, se eu não me engano, a informação é que o presidente do STJD vai assumir interinamente, né? Exatamente. E foi convocada uma eleição para daqui a 30 dias. A informação é que nos bastidores, dois ex-presidentes da CBF estavam articulando a queda do Edinaldo, o Marco Polo Del Nero. É você que está dizendo. O Marco Polo Del Nero e o senhor Ricardo Teixeira, que foi presidente também da CBF. É você que está dizendo. Os dois estariam articulando. Assuma seu BO. Uma queda do Edinaldo. Acabaram conseguindo, né? Acabou caindo hoje, sendo afastado aí das suas funções como presidente da entidade máxima que comanda os destinos do futebol brasileiro. Bom, vamos ao Aloysio Vilar para atualizar as últimas do Icasa. Esse não cai, não. Esse não cai. Não. Até porque, mesmo que ele se pendure, os bíceps dele estão bem fortes, né, João Filho? Aí é você que tá dizendo. Não, assuma seu BO. Você também faz coleção de foto do rapaz. Assuma seu BO. Sou eu que digo também. isso. Não sou eu que faço o print e posto pra todo mundo ver, não. Não, então. Não sou eu você que faço. eu faço o print e boto no grupo. Você coleciona, rapaz. Eu não faço print. Bora, Luiz Vilar. Bora, Marco Valério. Conta tudo. Boa noite pra você, boa noite pro João Filho, boa noite também pra você, ouvinte ligado aqui na Vale FM. Parabéns pros dois, né? Afinal, campeões brasileiros mais uma vez, merecidamente, né? Afinal, o Palmeiras fez a sua parte e merecia mais era ganhar o título mesmo. Obrigado, temos que reconhecer, né? Botafogo foi um fiasco, enfim, tá aí o título mais uma vez com o Palmeiras. Mas olha, Marco e João Filho, a gente vai começar o noticiário do Icasa hoje trazendo uma notícia triste. Afinal, o Verdão do Cariri lançou hoje uma nota de pesar pelo falecimento do senhor Erandi Pereira Montenegro, que foi inclusive autor do primeiro gol marcado na Arena Castelão, em Fortaleza,
quando ainda era Estádio Castelão, né? No dia 18 de novembro de 1973, numa partida entre Ceará e Vitória, onde o Ceará venceu pelo placar de 1-0. Para quem não lembra, né, o Erandi foi técnico do Icasa no ano de 2004. Ele lutava contra um câncer e infelizmente nos deixou hoje. E o Verdão do Cariri acabou lançando essa nota de pesar aí com as condolências para a família, amigos, enfim, todos aqueles que conviveram com o Erandi Pereira Montenegro. Que descanse em paz, né? Infelizmente é mais um que passou pelo Icasa e está deixando, né, esse plano terrestre. Mas vamos lá então, com as informações do Verdão do Cariri. Ontem destacávamos aqui a visita do pessoal da Pratique Sport, fornecedora de material esportivo da equipe casiana para 2024, e segue assim, Marco Valério. A equipe ainda não divulgou nenhuma contratação neste mês de dezembro. Pois é, a última contratação anunciada pelo Icasa foi ainda no dia 28 de novembro, a contratação do Dudu Itapajé, e aí a equipe segue com 11 nomes anunciados, sendo que 14 foram contratados pela equipe e os outros 3 devem ser anunciados até a próxima semana. A gente aproveita para trazer esses nomes aqui para o torcedor relembrar, né? Já que não temos novidades, pelo menos vamos aqui trazer a lista anunciada até agora. Os goleiros Fábio, de 34 anos, e o André Pereira, de 35, que já estava no elenco. Zagueiros, até agora, nenhum foi anunciado, né, Marco? Inclusive você trazia aí nas manchetes do Vale Esportes. Amanhã o Icasa promete anunciar pelo menos um desses zagueiros. Os volantes, Guto, de 36, e Felipe Dias, de 30, e o meio-campista Cláudio Júnior, de 27 anos. O lateral direito, Thalisson Calcinha, de 28, e o lateral esquerdo, Boré, de 31. E os atacantes anunciados até agora foram Júnior Batata, de 32 anos, Edson Capa, de 26, Rodney, de 25, e o Dudu Itapajé, de 27 anos. É, portanto, a lista do Verdão até agora para a Série B do Campeonato Cearense. João Filho e Marco Valério. Bom, e a gente fica na expectativa por mais nomes, né? Ainda tem a questão do zagueiro aí que o Icasa pretende anunciar. Expectativa é que amanhã a gente possa ter uma novidade com relação a essa contratação, né, Luiz? Exato, promessa aí do próprio diretor executivo de futebol do Icasa. O diretor Fabiano tá triste, rapaz. Rapaz, tá Temos triste. que dar um desconto aí pro nosso querido Fabiano Rodrigues. Rapaz, eu mandei uma mensagem pra ele hoje, JF, de madrugada, disse assim: Santos contra Amazonas, que fase? Ele nem me respondeu, viu? Eu mandei, mas um ele me respondeu me parabenizando pelo título do Palmeiras. Olha aí como foi educado. Meu pai é santista também, sou Aloysio, quase que não dorme essa noite, mas é assim mesmo, né? Acontece coisas do futebol, JF. A gente já viveu isso também, né? Então, eles têm que viver também, sentir na pele o que é uma Série B pra criar marra. Beleza, então. Mais algum detalhe que mereça destaque, meu querido Aloysio? Por hoje é só, JF. Amanhã a gente retorna, quem sabe aí já trazendo o nome desse zagueiro, o primeiro zagueiro a ser anunciado pelo Icasa para a próxima temporada. E também a gente tem aí a promessa de conversar com o Dudu Itapajé ao vivo no Vale Esportes de amanhã. Então desejo a todos uma ótima noite. Tá bom então, Aloysio, obrigado pelas informações. O Aloysio volta amanhã aqui no Timaço da Vale FM, Marco. Um abraço aqui pro querido Jefferson Ramon, que me passou aqui a informação que amanhã, lá do Racha da Federal, vai acontecer a final do torneio da Federal. O time amarelinho, verão contra o time branco. Vai ter essa final amanhã lá no pessoal do Racha da Federal, e logo em seguida o jogo das estrelas, com as presenças confirmadas do Edson Cariús, o atacante Edson Cariús, o Igor Cariús, que é também atleta profissional, se eu não me engano esteve recentemente no Sport Recife, o Otacílio Neto, atacante, não sei se o Otacílio ainda tá jogando bola profissionalmente, nosso querido Arizão, rapaz, o Arimateia também vai estar lá, o meu amigo Austin Luiz, treinador do Iguatu. A organização é do Levi, lá da Polícia Federal, Marco Valério. Um abraço pra essa turma boa, meu amigo Raimundo William em Caririaçu também tá ouvindo a gente, e o grande Luiz Fidelis. Olha, JF, tem um ouvinte aqui pedindo pra gente formar a seleção do Campeonato Brasileiro. Eu vou dar um tempinho pra você formar a sua. Eu vou anunciar a minha. Não, você diz aí a sua e eu digo se concorda ou não. Não quero que você concorde comigo. Eu quero formar a minha e você formar a sua. Ah, muito bem. Eu vou dizer logo a minha antes do Kilmer. Diga. Aí você vai ter um tempinho pra pensar na sua e dizer depois do Kilmer, pode ser? Pois não, excelência. Vamos lá. Meu goleiro, o Everton.
Sim. Acho que ele fechou o gol nessa reta final de Brasileiro. Lateral direito, Mike do Palmeiras. A dupla de zaga, Nino do Fluminense e Murilo do Palmeiras. E na lateral esquerda, Piquerez do Palmeiras. O meio campo, para mim, o melhor volante, melhor camisa 5, Pulgar do Flamengo. Jogou muita bola. Zé Rafael e Alan Patrick do Internacional. É o meu meio campo. E esse ataque aqui é espetacular. Paulinho, Hulk e Luiz Soares. Que esses 3 jogaram é um negócio impressionante, viu? Ataque bom. Então essa é a minha seleção aqui. Você vê que o Palmeiras tem mais jogador de defesa, né? E o ataque, 2 do Atlético e 1 do Grêmio. Aliás, o Grêmio, grande vice-campeão brasileiro, saiu da Série B para ser vice-campeão e ir para Libertadores. Você concorda com a seleção do Marco Valério, Kilmer? Boa noite. Você gosta de confusão? Eu não, concordo não. Concorda não? Pois faça a sua. 50% sim, 50% não. Pois faça a sua. Eu vou fazer a minha. Agora, como é o nome daquele cabeludo do Palmeiras? Que joga no meio campo? Cabeludo? É, tem um cabelo cheinho. Inclusive tomou um cartão amarelo ontem. Richard Rios? É ele mesmo. Que jogador ruim é aquele, hein? Técnico bom, né? Ele veio de onde, hein, ô Marco? Aquele jogador é colombiano, né? Ele é colombiano e é da seleção, viu? Mas, rapaz, pensa no jogador ruim. Ele é da seleção. Eu prefiro o Lincoln do Ferroviário. Muito melhor. Pronto, bota na sua seleção, então. Vamos ligar para Abel Ferreira para ele contratar Lincoln? Tá certo. Agora, só pra lembrar, eu estava ouvindo o programa, 87 é aquele famoso título da módulo verde, módulo amarelo, e o tribunal, o STF, ontem deu um parecer favorável de novo, que o Flamengo entrou de novo, e o STF de novo deu um parecer favorável ao esporte. Então, a torcida do esporte comemora de novo o Campeonato Brasileiro de 1987. Agora, essa contagem de 12, eu fui contar hoje, só consegui 7 títulos do Palmeiras. 7. Essa história de 12 é aquela história. Mesmo se você queira contar, não contando os unificados, vai dar 8 títulos. Eu contei 7. Eu contei 7. É porque você não era bom, não, na época da tabuada aí. Você não foi bom em matemática. Pois é. Eu encontrei uma aberração cromossômica nessa história toda, que o Palmeiras tem, para fazer 12, tem 2 títulos no ano só, como campeão brasileiro. É porque fizeram 2 campeonatos, Kio. Eu sei, mas não existe, mano. Igual 68 também teve 2 campeonatos. Um ganho pelo Santos, outro ganho pelo Botafogo. Mas o que vale... As coisas esdrúxulas daquela época, né? Eu já disse a você, tem o saque e reclamação da CBF. Liga lá do 0800. Nos anos 2000 teve 2 campeões mundiais. O Corinthians e o Boca. O campeonato brasileiro, na década de 90, era tão furado que quando acabava um campeonato, assim, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, tava o Santos na zona de rebaixamento. E todo mundo dizia, duvido que caia, vai ter virada de mesa. E tinha, lembra? E tinha virada de mesa, mudavam o regulamento no final, na época que nós tínhamos Eduardo Viana, Caixa d'Água, na época de Eurico Miranda, na época de Márcio Braga no Flamengo, ou seja, era uma confusão. Se caísse um grande na zona, poderia ter certeza que as regras do jogo seriam mudadas no final e o campeonato brasileiro era um campeonato sem moral. Hoje, pelo menos, tem essa moralização, né? O cara cai mesmo. Caiu o Santos, caiu o Palmeiras, caiu o meu Vasco da Gama, caiu o Botafogo, caiu o Grêmio, caiu o Corinthians, caiu o Atlético, quem caiu mesmo. Só tem 2 incaíveis por enquanto, né? O Mengão do Boi da Rifa e o meu São Paulo Futebol Clube, que nunca beijou a lona da 2ª divisão. Ok, você falou do São Paulo, procede a informação de que o São Paulo chegou a ter um rebaixamento na sua história pelo Campeonato Paulista? Sim. Não gagueje não, responda. Sim, aí viraram a mesa. São Paulo caiu e viraram a mesa, é verdade, Kilmer? Foi. Eu ia falar, mas Marco Valério se meteu na frente e falou primeiro. Tá. Do jeito que o São Paulo salvou também o Corinthians de um rebaixamento, lembra? Pior, não caiu no Nacional, caiu do estado dele
E viraram a mesa, né? Sim, doutor, mas não interessa. Isso aí... Não gagueje não. Outra coisa, sabe quem nunca caiu na primeira divisão? O Cuiabá. Nunca caiu. Ele veio de baixo, jogou Agora, B, D, mas nunca caiu. É porque essa conta, ela é feita entre os grandes. Quem são os grandões do futebol brasileiro? Os 4 do Rio, Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Os 4 de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. Os 2 de Minas, Cruzeiro e Atlético. E os 2 do Rio Grande, Grêmio e Inter. São os grandões do futebol nacional, né? É aquela história, são clubes que têm torcida em qualquer lugar do Brasil. É diferente, Fortaleza tem torcida em Juazeiro, aqui na capital, mas se você chegar lá no Rio Grande do Sul, se você não bater com o cearense, é difícil ter um gaúcho que torça pelo Ceará ou pelo Fortaleza. Já aqui no estado do Ceará, mesmo o cara não sendo gaúcho, você encontra quem torça pelo Inter e pelo Grêmio. Por isso tem essa história que São Paulo e Flamengo são os 2 únicos que não caíram na panelinha deles. Até naquele negócio, naquele ataque, sabe, Romário Edmundo de 95, o Flamengo ficou entre os 4 piores do campeonato, mas naquela época só caíam 2, né? Só caíam 2. Só caíam 2. Não, o Campeonato Brasileiro já foi uma bagunça, mas graças a Deus está moralizado. Não tinha coisa mais decepcionante do que você chegar no retão final do campeonato, aí tava lá o Vasco, aí de repente virada de mesa, o Vasco não caía, aí virava uma chacota, né? Não tinha graça. Bom, falando aqui da capital, o time do Fortaleza demorou quase 3 horas e meia para deixar a Vila Belmiro ontem. Logo que o jogo terminou, e é bom lembrar que na súmula do árbitro que apitou ontem, o Leandro Pedro Voaden, ele colocou em súmula que não, ele apitou, ele terminou o jogo antes do que ele disse, porque ele disse que não tinha mais segurança, faltava 1 minuto para a bola rolar, ele meteu o apito na boca, meu amigo, vamos acabar essa desgraça agora e vou embora. Ou seja, ele apitou o jogo, ele coloca em súmula, que resolveu tirar 1 minuto a mais, foram 7, ele comeu 1 minuto por conta dele, por falta de segurança, e logo que o jogo terminou, ele emburacou no vestiário, o Fortaleza também foi, o Santos é que ainda ficou ali no gramado, naquele chororô, o Santos que caiu para a 2ª divisão do Campeonato Nacional. O Fortaleza só conseguiu sair da Vila 3 horas e meia depois, e a segurança, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, deu segurança à delegação do Fortaleza até quase a subida da serra para a cidade de São Paulo. Fortaleza desembarcou na manhã de hoje. Juan Pablo Voivoda não voltou com a delegação. De Santos já foi para a Argentina curtir férias. Muitos jogadores não voltaram e, segundo eu pude apurar, apenas 50% do elenco voltou a Fortaleza. Alguns jogadores que queriam pegar alguns utensílios particulares. O Marinho foi um jogador visado pela torcida do Santos, porque o Marinho fez o gol e mandou a torcida do Santos calar a boca. Eu não sei o que é que houve na passagem do Marinho pelo Santos. Eu sei que o Marinho ainda tirou uma onda com a torcida santista. Fortaleza entra em período de férias. Juan Pablo Voivoda tem contrato até dezembro do ano que vem e ele já deixou o cronograma feito. Fortaleza se reapresenta no próximo 8 de janeiro. O campeonato começa quando, hein, Marco? Primeira divisão, dia 20, né? Dia 20. Perfeitamente, Então, o Fortaleza se reapresenta dia 8. Então, aqueles clubes que pensam em tirar uma casquinha, a hora é a hora, né? É logo no começo do campeonato, antes que o Fortaleza engrenhe, todo mundo tentando tirar uma casquinha. E o campeonato vai ser bom porque todo mundo vai querer evitar o hexa do Fortaleza. Porque o Ceará foi penta, fantasma ou não, mas foi. O Fortaleza foi penta no gramado. Agora, o hexa é luxo. O Náutico foi hexa. Mas aqui no estado do Ceará, ninguém foi hexacampeonato. E o Ferroviário tenta quebrar um tabu. Ganhou um campeonato cearense em 1995 e não foi tricampeão porque o regulamento de 1996 era falho. O Ceará trouxe o Rio Branco de Americana, inclusive tinha um atacante chamado Pena. O Ceará trouxe quase o time todo do Rio Branco para jogar as finais contra o Ferroviário. Aí é covardia, né? O Rio Branco entrosado, na época, se eu não me engano, o presidente era o Franzé Moraes, e o Ceará passou por cima, atropelou e roubou o tricampeonato do Ferroviário Atlético Clube. Bom, o time do Ceará, o Vozão de Porangabuçu, já contratou 4 atletas.
Entre eles, o goleiro Fernando Miguel, o Negueba, o Lourenço, o Fernando Miguel é aquele do Fortaleza, tá? O goleiro. O Negueba vem do Sport, o Lourenço é meia, vem do Vila Nova. E o outro é o Ailon. O Ailon, que vem do Novo Horizontino, foi um dos artilheiros do time do Novo Horizontino. E no Ferroviário, o Ciel sentiu a panturrilha e pode ser desfalque num jogo treino de sábado contra o Terrimar. O executivo de futebol, Raul Santos, me deu entrevista e ele disse, no meio da entrevista, que está conversando mais com o treinador, o Matheus Costa, do que com a mulher dele. Ele se encontra todo dia com o Matheus, conversa, troca uma ideia, contratação, quem é que está rendendo, quem não está. O Raul Santos me disse que conversa mais com o Matheus do que com a própria esposa dele. Amanhã tem treino e sábado tem jogo, Ferroviário versus Terrimar, viu, João Filho? Eu contei e recontei, só encontrei 7 títulos do Palmeiras, viu? Mas sua conta tá errada. E essa história de 12, para quem acredita em mula sem cabeça, Saci Pererê, na Cuca e no Papai Noel, acredita nessa história de 12 campeonatos do Palmeiras, tá certo? Pomada Negra tá chegando aí em Fortaleza, viu? E eu vou... É ótima pra dor de cotovelo. Marco Valério, eu me admiro de Vossa Senhoria, um cara centrado, que não pega corda, acreditar nessa história de 12. Ele tá sentado aqui. Não, centrado, não é sentado. Eu me nego a acreditar que você também buracou e acreditou nessa história de 12 títulos do Campeonato Brasileiro. Claro que sim, né, Silvio? Você acreditou nisso aí também, Marcos? Claro que sim. Tá certo. Teve o campeonato e ele ganhou, meu amigo. Não tem como, né? Você tá andando muito com o João Filho, viu? Abraçar o Raimundo Ilha, lá em Caririaçu, torcedor do Vascão da Gama, também feliz da vida. Tem muita gente que perguntou, o que você comemorou? Meu amigo, ontem, depois que o Vasco escapou do rebaixamento, eu abri com prazer uma gelada, coloquei uns amendoins, castanhas e um queijo coalho fatiado para comemorar a não queda do Vasco. Aí é bom, viu? A não queda. Imagina quando ganhar alguma coisa, viu? Meu amigo, foi a única coisa que sobrou. Foi comemorar a não queda. Valeu? Abraço. Valeu, Super Kilmer. Abraço. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. João Filho, para fechar o programa e você aí trazer a sua seleção. Um abraço para Darkiana Moreira, Luquito, que é seu fã. Que você é o máximo, tá certo? Alô, Luquito. Inclusive, ouve você nos programas musicais. Brito Júnior. Um abraço também para o Edmilson, né? Alô, que diz aqui, alô, parabéns Edmilson. Palmeiras, o melhor de todos. Infelizmente, nosso Mengão não foi campeão. O nosso dele, né? Do Edmilson. Abraço para você, Edmilson. Thales, né? Tá aqui dizendo que o Palmeiras não tem mundial. Tá certo, Thales. Rapaz, oficialmente tem mesmo não. Quanto mais esse povo diz que o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras ganha, vai cansar de empilhar taça, né? Não deixa de ser grande por causa disso. Claro que a gente sabe que é uma brincadeira de torcedor. E é bacana essa zoação, mas não deixa de ser um clube o Palmeiras grande por não causa tem disso. mundial. Né? E todo ano o Palmeiras ganha título, os outros ficam Se acalma, João. Respeite a opinião do torcedor Eu também. respeito, Ele tem sim. opinião, tem direito da sua opinião, tem rapaz. direito de emitir a sua opinião. Ó, o Wellington. Enquanto emitem a opinião dizendo que o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras levanta título todo ano. O Wellington responde o seguinte: o verdadeiro campeão é quem ganha dentro de campo, não nos tribunais. Sim. Deve ser torcedor do Fluminense. Aliás, do Flamengo, né? Um abraço pro Wellington, obrigado pela participação. Enfim, o torcedor tem todo direito de expressar a sua opinião, rapaz. Mas é claro e evidente que tem. E a gente tá aqui, a gente dá a opinião da gente baseada em informações, mas a gente não é dono da verdade também, não. Jamais. A gente tem que respeitar o torcedor, e eu respeito demais, até quando ele discorda de mim. Tá certo, JF? Verdade. Eu defendo minhas teses, mas respeito a opinião do torcedor. Pois diga a sua seleção pra gente ir embora. Não, quero dizer não. Amanhã eu digo a seleção. Mas, homem, pelo amor de Deus, bota defeito na minha. Eu vou montar. Não, eu não botei defeito na do senhor. Quem botou foi Kilmer, né? Não disse nada na sua seleção. Eu vou repetir minha seleção. Repita. Cada um tem a sua. Ora, o técnico da seleção convoca e o povo reclama. Imagine um pobre imortal como eu. Quem sou eu? O Everton no gol, Mike na lateral esquerda, aliás, na lateral direita, Piquerez na lateral esquerda. A dupla de zaga, Nino e Murilo. O meu campo, Pulgado, Flamengo, Zé Rafael do Palmeiras, Alan Patrick do Inter. Na frente, um ataque espetacular, Paulinho, Hulk e
Luizito Soares. E o técnico, claro, aquele que é disparado o melhor de todos, Abel Ferreira. Eu vou discordar de um homem desse, daqui a pouco a gente tem reunião. Gente, um abraço para todo mundo, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais informações. A gente volta a falar de futebol amanhã cedinho.